Olá, sejam todos muito bem-vindos a esta edição especial do programa semanal 4 Ases. Programa que já teve 99 edições, esta é a de número 100, e pela primeira vez está sendo realizado da forma que ele foi imaginado, presencialmente. Fizemos ele em formato remoto, desde o início, em 2021, justamente porque chegou a pandemia. Aí esperamos um pouco. Quanto tempo vai demorar isso aí? Quando ficou claro que não ia ser rápido, resolvemos fazer o programa em formato remoto e ele foi ficando remoto até agora. Desta vez resolvemos, então, para comemorar as 100 edições, fazer o programa desta forma, como ele foi imaginado. Então, todos aqui, eu quero chamar os ases primeiramente, começando com o nosso Eduardo Batistão, também está conosco. Batistão, bem-vindo, Batistão, com a mesa dele, para observar ali ao lado do palco os acontecimentos por aqui. Está conosco o Aloysio Falcão Filho, Aloysio que vai abordar aí durante o nosso programa de hoje algumas novidades que a Petrobras nos apresentou ontem e que estão deixando muita gente cheia de dúvidas. Walter Fanganello Maiorovic, bem-vindo. Maiorovic, um dos culpados pela existência desse programa, e não poderia ser diferente. Walter Maiorovic vai dar uma olhada no que fizeram ontem com o deputado Dallagnol, porque também é outra que deixa muitas dúvidas, né? 66 segundos não é brincadeira, e a Justiça do Brasil dizem que é lenta. E conosco também o nosso Humberto Casagrande, nosso especialista em mercados, educador, autor, e hoje ele é também o nosso anfitrião, que está nos recebendo aqui no CIE. Muito obrigado, o Casagrande, tudo sempre aqui funcionando perfeitamente, até o cafezinho está ótimo, e que bom contar contigo. Casagrande vai dar uma olhada nessa conversa que não acaba nunca entre o governo e o atual presidente do Banco Central, sobre a taxa de juros, né? E a própria taxa de juros é o assunto também, que o Casagrande vai abordar daqui a pouco. E nós temos um convidado especial para a edição de hoje, nem poderia deixar de ter, né? Para 100 edições, trouxemos o ex-presidente do Banco Central, Gustavo Loyola, que também é sócio e diretor-presidente da Tendências Consultoria Integrada, uma das principais consultorias de economia do país, aqui em São Paulo. Ele é doutor em economia pela Escola de Pós-Graduação da FGV, 2 vezes foi presidente do BC, e ele foi eleito em 2014 economista do ano pela Ordem dos Economistas do Brasil. Amplamente graduado, um dos economistas referência do nosso país. Gustavo, muitíssimo obrigado por estar aqui conosco hoje nessa edição tão especial dos 4 Ases. Muito obrigado, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Beleza. Então, vou passar já a palavra para o Casagrande para abrir os trabalhos. Casagrande, bola com você. Muito bom. É uma alegria estar aqui nesse 100º programa. Sejam todos bem-vindos aqui ao CIE. E muito mais, temos aqui uma figura tão ilustre aí como o Gustavo Loyola, que vai trazer um pouco de luzes aí, um momento difícil desse da economia, né? Nós temos visto vários segmentos em dificuldade. A gente trabalha aqui com muitos empresários, segmento, particularmente o setor de varejo. A gente tem aqui o termômetro da contratação de pessoas. Então, quando a contratação está fraca, quando as pessoas estão se esquivando, é sinal que o movimento não está bom, né? E a gente vê uma crise aí no varejo, no setor imobiliário também muito importante, né? E então isso tudo pode ser creditado, na minha forma de ver, a maneira como esse governo está conduzindo a agenda nacional, né? De uma forma assim pouco criativa, muita coisa requentada, um nacionalismo que está fora de moda no mundo inteiro. Quer dizer, isso é mais que old fashion, é uma coisa realmente, né? Mas enfim, a gente está tendo que conviver com tudo isso. E existe a questão da taxa de juros, que é aqui a nossa grande calcanhar de Aquiles, né? Então eu começaria perguntando, Gustavo, existe uma crítica quanto à manutenção. Aí as pessoas
que conhecem o métier como você dizem que tecnicamente está certo a questão. Minha pergunta é, esse algoritmo que define a taxa de juros, ele leva em consideração outras coisas também, como crescimento econômico, desemprego, ou ele é um algoritmo mais restrito que pega lá o IPCA, o IGPM e a partir disso ele conclui, vamos dizer assim? Não, ele leva em consideração, né? O Banco Central usa modelos que tem várias variáveis, né? Uma delas é a atividade econômica, né? Principalmente a diferença entre a atividade econômica que está sendo observada e aquilo que é o potencial de crescimento da economia, né? Que a gente chama de ato do produto, né? Então isso entra na equação. Mas também outras variáveis são importantes, como, por exemplo, a expectativa futura de inflação, a expectativa de inflação futura, que é capturada pelas pesquisas Focus, a própria inflação contemporânea, né, que está sendo observada, e outras variáveis também, né, mas essas são algumas delas. Compõe um conjunto, né? Tá certo. Agora, quanto a esse número 1375, há também uma discussão se seria necessário tanto assim, e completando, às vezes o Banco Central é criticado por ter trazido a taxa de juros para 2%, que o Brasil apresenta um nível de risco que não deveria ter tido uma taxa de 2%, e que essa levada de 2 para 13,75 foi uma coisa muito forte que podia ter parado nos 12, assim. O que você acha disso? Não, assim, é muito fácil ser engenheiro de obra feita, né? E apontar os erros do Banco Central, eventuais erros lá atrás. Eu acho que a pandemia, ela foi um choque totalmente desconhecido, tanto para a medicina, quanto também para os economistas. Quer dizer, como é que a economia, em geral, iria se comportar diante de uma situação, né, de distanciamento social, de isolamento e tal. Então, a preocupação imediata dos governos e dos bancos centrais, não foi do caso só do Brasil, foi de tentar aliviar ao máximo possível o impacto da pandemia sobre a atividade econômica. E foi nesse propósito que o Banco Central baixou os juros para 2%. Então, assim, talvez, falando hoje, a gente possa inferir que teria ficado muito tempo nos 2%. Poderia ter começado um pouco antes o processo de elevação dos juros. Mas vamos lembrar também que o Brasil foi o primeiro país a fazer esse movimento de volta, né? Outros países estão, inclusive, mais atrasados que o Brasil nisso. Então, assim, eu acho que é difícil criticar o Banco Central. Com relação aos 13,75, quer dizer, política monetária não é feita com regra e compasso, né? A economia não é engenharia, né? Então, talvez 13,50 pudesse ser, ou 13,25, mas certamente nessa região aí é que está a taxa de juros que é necessária para que a inflação comece a voltar para a meta, né? E isso gradualmente está acontecendo, mais devagar do que se esperava, no mundo inteiro, não é só aqui. O Fed também, por exemplo, está tendo dificuldade para baixar os juros, para baixar a inflação, mas vai acontecer. Agora, preciso ter paciência, como disse o presidente do Banco Central, preciso deixar a política monetária fazer os efeitos. E um fato conhecido é que a política monetária tem seus efeitos defasados, eles não ocorrem imediatamente. Há um período de tempo, né, para que as medidas sejam efetivas, né? Vamos chamar o Aloysio com a primeira participação no programa. Aloysio. Obrigado, Ademar. Professor, eu acho que eu só queria fazer um comentário e uma pergunta. O comentário é que, de fato, o Brasil foi o primeiro a elevar a taxa de juros, mas foi também o primeiro país a ter uma taxa de inflação maior do que a dos demais. Então, é uma relação de causa e efeito. Mas a minha preocupação em relação a essa questão de taxa de juros é que nós temos também, dentro dessa cesta de efeitos aí que vão gerar taxa de juros,
aquele número mágico no qual os donos do dinheiro vão querer emprestá-lo e para uma dívida interna muito alta. Então, hoje, como é que está o espírito do mercado nesse sentido? Eles já aceitam uma taxa mais baixa do que a do primeiro semestre? Estão convencidos de que o trabalho fiscal do governo vai ser sério? Ou eles querem ainda uma taxa alta? Como é que está esse ano? Eu acho que, Luiz, a divulgação do chamado arcabouço fiscal, né, acalmou um pouco o mercado, porque não é o ideal, né, certamente não é o suficiente para fazer com que a dívida se estabilize em relação ao PIB, mas é suficiente, se for cumprido, para evitar que haja uma explosão, né, que possa vir a ser muito negativa do ponto de vista de endividamento público. E, por outro lado, nós tivemos uma boa notícia ontem, né, e hoje, de que o Congresso, inclusive, está apertando mais, né, esse arcabouço, o que não é muito comum no Congresso, né, esse tipo de atitude, mas tem acontecido. Então, eu acho que o mercado, assim, os agentes econômicos estão mais mais otimistas ou menos pessimistas em relação à questão fiscal. Então, o problema é que o discurso do governo é um discurso que se choca a cada momento com a ideia da responsabilidade fiscal. Por exemplo, o presidente anunciou que vai retomar a ideia do carro popular, né? Eu sempre, quando eu escrevo carro popular, eu sempre ponho popular entre aspas, né? Porque não é tão popular assim. Mas, e como é que ele vai incentivar isso? Basicamente com a redução de impostos, né? Então, vamos dizer, a cada momento tem esses anúncios, isso acaba enfraquecendo um pouco o discurso do ministro Haddad. Eu acho que ele o ministro Haddad nesse momento, eu acho que ele é uma ilha ali de responsabilidade ou de compromisso com a responsabilidade fiscal dentro do governo Lula, mas eu não acho que a grande maioria dos ministros e o próprio presidente estejam alinhados a isso. Estranhamente virou o Haddad e a resistência, né? Ninguém esperava por essa. Walter Mairovich. Deixa eu só fazer um comentário. Espera aí, vamos lá, Luiz, para completar. É interessante essa questão do carro popular. A gente estava falando antes de como o governo está meio que preso a ideias do passado. E essa era uma ideia do Itamar Franco, lembra? O Fusca. Não é? O Fusca. E depois criaram o Numire, mas é uma ideia ali que a gente está falando dos anos 90, não é nada do outro mundo, né? A que pergunta hoje é se as pessoas querem o carro popular, né? Porque já se acostumaram com uma série de aspectos que estão presentes nos carros e talvez o carro popular não seja mais. Tem carro popular elétrico? Boa pergunta também. Walter, com você, para encerrar o bloco. Boa tarde, professor. É um prazer. Professor, eu aqui hoje me sinto assim como um peixe fora d'água, porque minha área é outra. Então eu resolvi fazer aqui o papel de um cidadão comum, mas com um pouquinho de memória. O cidadão comum está muito entusiasmado com essa história de baixar o preço do combustível. Mas o cidadão comum com um pouco de memória também fica preocupado quando lembra do episódio Dilma e o que aconteceu em razão disso. O senhor poderia dizer a respeito? Eu acho que é para ficar preocupado mesmo, né? Porque baixar os preços artificialmente não resolve o problema da inflação. Momentaneamente, claro, traz um alívio, mas não é sustentável. No caso dos combustíveis, se o governo se a Petrobras começa a praticar uma política que é insustentável, em algum momento isso vai gerar algum problema. E no caso lá que aconteceu foi o alto endividamento da Petrobras. A Petrobras se tornou a companhia mais alavancada, ou seja, mais endividada do mundo, né, em relação ao seu patrimônio. Então, isso corre o risco de voltar com essa regra, ou será falta de regra, falta de norma, que eles divulgaram sobre como serão os reajustes futuros.
É interessante que o Lula aproveitou esse momento, Petrobras, e baixou os combustíveis. Por coincidência, né, entre aspas, eu acho, nesse momento era para baixar mesmo, porque o dólar caiu e o preço internacional do petróleo caiu. Então, até agora não foi feito nada de demais, mas fica esse risco futuro, e que nós já tivemos realmente no caso da ex-presidente Dilma, né? Isso, o Aloysio vai abordar essa questão do bloco mais para frente, com mais profundidade. Casagrande, eu acho que você quer retomar aí, por favor. Tá. Não, eu diria que ainda nessa questão fiscal, né, a sinalização que tem que dar para o mercado é uma sinalização de muita tranquilidade e tal. E como você levantou, eu acho que esse arcabouço fiscal de per si, ele não passa isso. A outra coisa é a questão da sinalização que o governo está dando com a sua agenda para o mercado. Isso deve dificultar, né, os juros caírem mais rapidamente. Então tem aquela pergunta de $1 milhão, assim, quando que você acha que os juros começam a cair no Brasil? Bom, eu acho que é no segundo semestre, né? E talvez meados do segundo semestre, se não houver nenhuma outra mudança, nenhum outro choque, nenhuma outra novidade. Eu acho que começa a cair mais devagar do que muita gente espera, mas acredito que é possível uma redução dos juros a partir de setembro, por aí. E esse problema no crédito, que hoje tem um crédito um pouco pressionado, né, no governo, isso pode trazer alguma sinalização diferente para adiantar essa queda, alguma coisa? Porque se observar hoje, né, nós estamos com o mercado de emissão de dívida de empresas praticamente parado, e você não tem, as empresas estão aí realmente, como se diz no popular, com a língua de fora, né? E então, como que a gente resolveria esse problema do crédito? Isso é a consequência da política monetária, sem dúvida, né? Os juros altos encareceram muito aí o endividamento das empresas, mas também é consequência de uma retração dos investidores em relação ao risco, né? E isso no mundo inteiro, mas no caso brasileiro foi especialmente atingido pelo episódio das americanas, lojas americanas, né? Isso levantou muita dúvida, né, sobre os balanços das empresas brasileiras. Eu acho que dúvidas, inclusive, infundadas, porque ali foi um caso típico de fraude, né? Mas, de todo modo, o comportamento do investidor não é exatamente racional sempre, né? Mas eu acredito que o mercado de dívida no Brasil, para as grandes empresas, deve voltar, e o crédito também, na medida em que os juros comecem a cair, né? Eu acho que... Para encerrar o bloco, como é que o Gustavo Loyola, que foi presidente do Banco Central, encara esses embates todos aí do presidente Lula, botando pressão no atual presidente do Banco Central, na política do Banco Central? Já imaginou o Gustavo Loyola sentado lá na cadeira do presidente do BC, como é que encararia esse comportamento que nós estamos vendo do presidente, e até que ponto isso vai ter algo a ver com a queda dos juros quando ela ocorrer? Eu acho assim, algo que eu acho que o Lula está jogando para a plateia sem levar em consideração os efeitos negativos que isso tem sobre a atividade econômica, sobre a política monetária, sobre o próprio funcionamento do Banco Central. Porque o Banco Central, eu acho que se ele começa a baixar os juros, assim, por exemplo, de uma maneira mais ousada, vai passar uma mensagem de que ele está cedendo à pressão. Apanhou, cedeu, né? Apanhou, cedeu. Então, assim, eu acho no Brasil que há infelizmente, nos últimos anos, nos últimos governantes, uma absoluta falta de respeito com as instituições, né? Isso a gente viu, né, claramente o falta de respeito às instituições judiciais, né, do Poder Judiciário, mas às outras instituições em geral, né, as empresas, né, ao Banco Central, etc. Então, as agências reguladoras, né? Então, é mais um caso desse. Foi dada autonomia ao Banco Central pelo Congresso, e ele tem que ser respeitado.
e está somente atrapalhando para que ele faça um discurso, o que pode ser um discurso até preventivo, né? Na medida que a economia não cresça e tal, a culpa foi do Banco Central. Lá na frente, né? Exatamente. A culpa não é minha. Só uma coisinha antes. Rapidinho, Walter, para encerrar o bloco. Aproveitando essa dica, me parece muito claro que a postura do presidente do Banco Central tem sido coerente, dada até a autonomia. Agora, o senhor tocou numa frase quando o senhor disse do respeito, e olhou para mim e falou das instituições e do judiciário, e aí eu fiquei a pensar, mas as instituições também precisam se dar ao respeito, e o judiciário muitas vezes está falhando nesse quesito. Várias, né? Sem dúvida, muito bem lembrado, né? Porque tem que se dar o respeito, e para isso que existe, né, os checks and balances, né? Quer dizer, de repente tem que precisam funcionar tem que também. funcionar. Né? Quer dizer, Mas os nossos parece que andam muito enferrujados. Porque no caso, por exemplo, do Banco Central, o presidente do Banco Central pode ser destituído pelo Senado, né? Pode ser, mas é preciso que seja um processo transparente e se diga claramente por que isso está acontecendo. Talvez não seja tão interessante como destituí-lo. O Procurador-Geral da República, o Senado, pode dar um cartão vermelho para ele. Eu estou me referindo ao Augusto Aras. Então, mas já que o senhor tocou nesse sistema de check and balances, como é que pode funcionar, por exemplo, o presidente da República? Ele escolhe e indica um ministro para o Supremo Tribunal Federal. Esse escolhido é sabatinado pelo Senado. E, uma vez empossado e em função, ele pode julgar o senador. E o que a gente assiste? Esse indicado comparecendo ao Senado, comparecendo ao Parlamento e fazendo uma coisa que levou o nome de beijamão, né? Então fica uma promiscuidade e se passa a impressão e volta aos freios e contrapesos, de que não dá para aquele que foi escolhido julgar aqueles que o escolheram. Por isso que eu disse que anda meio enferrujado o nosso sistema de freios e contrapesos. Eu vou pedir para o Gustavo Loyola segurar o comentário dele sobre essas colocações do Walter, porque nós vamos para o nosso primeiro intervalo. Você está com o programa 4 Ases, edição especial, número 100, ao vivo pelo YouTube, pelo Facebook. Nós voltamos daqui a pouquinho. O Brasil é um país de jovens? Pergunta-se a historiadora Mary Del Priore. Segundo ela, era até pouco tempo atrás. Ao mesmo tempo em que o século XX lhes deu visibilidade, também produziu a impressão de que a juventude sempre existiu e de que ela seria eterna. Mas não é. A juventude é uma idade social e historicamente determinada, condicionada por fatores evolutivos e condição social de cada jovem. Ela é também um dado biológico que transcende vertical e horizontalmente épocas e culturas. Como forma de se aprofundar sobre as multiplicidades da juventude, Mary Del Priore organizou o volume História dos Jovens no Brasil, com 15 textos de renomados pesquisadores e pesquisadoras brasileiros. Os capítulos abordam as diferentes perspectivas da juventude brasileira, no Brasil colonial, império, escravagista, até a República, passando por temas múltiplos. Já disponível no site da Editora Unesp e nas principais livrarias. Estamos de volta com esta edição especial do programa 4 Ases, ao vivo aqui do espaço de eventos do CIEE, em São Paulo, Centro de Integração Empresa e Escola, e com o nosso convidado especial, Gustavo Loyola. Quer abordar o comentário do Walter, antes de o Walter retomar com as perguntas? Fique à vontade. Não, só concordando, né, exatamente com isso que no Brasil, infelizmente, o sistema não funciona. As sabatinas são assim formais. Eu fui sabatinado pelo Senado quando fui presidente do Banco Central. E eu me lembro que, além de tudo, os senadores lá não sabiam nem o que era o Banco Central direito.
teve um que me perguntou o que eu achava, por que o Banco Central estava fechando tantas agências, né? Aí eu falei, eu acredito que o senhor está confundindo o Banco Central com o Banco do Brasil. Porque o Banco Central não fecha agência. Mas, infelizmente, é isso. A gente vê umas sabatinas, não se discute ideias, nada, se discute mais. Walter, você queria tocar na questão do Dallagnol, do deputado Dallagnol. Eu acho importante, porque aqui, vamos pensar, eu conversei já isso há um tempo com o Aloysio e toquei com o Casagrande, porque, professor, nós somos amigos, então a gente conversa fora do... Fora do ar também. Fora do ar também. Somos amigos de longa data. O 8 de janeiro, nós tivemos toda aquela movimentação. Eu vou evitar aqui fazer qualquer juízo de valor, porque em razão das colocações. Mas todos queriam e reagiram pela manutenção do Estado democrático de direito, pela democracia. Pois bem, como reagir a determinadas situações, a não ser dentro das leis? E nós assistimos ontem, a meu juízo, evidentemente, algo muito preocupante, muito preocupante. Por quê? Ontem o tribunal, por votação unânime, e o Adhemar lembrou, em 1 minuto e 6 segundos, se cassou um senador, um deputado federal, que foi o mais votado na lista. Que foi o mais votado no Paraná, com quase 400 mil votos. A Justiça Eleitoral, na sua última instância eleitoral, Tribunal Superior Eleitoral, decisão unânime. E o que assistimos? Em primeiro lugar, esse deputado, antes coordenador da Lava Jato e atuante na Lava Jato na função de procurador de justiça. O que ele fez? Num determinado ponto, ele se exonerou. A cúpula do Ministério Público Federal apreciou a exoneração dele e deferiu. Houve recurso com relação a isso, mas que não foi aceito pela própria instituição Ministério Público Federal. O que ele faz? A partir daí, ele vai a uma junta eleitoral, a um juízo eleitoral, e faz aí do Paraná, onde ele faz a sua inscrição para concorrer ao cargo de deputado federal. E é deferido isso. Há recurso de interessados, desde partidos políticos até outros interessados, porque é um recurso aberto. Isso sobe ao Tribunal Regional Eleitoral, sede Rio Grande do Sul, Porto Alegre, que por unanimidade entende que ele tem condições, que ele está legitimado a concorrer às eleições. Há recurso com relação a isso, um recurso ordinário, e o Tribunal Superior Eleitoral, relator, ministro Benedito Gonçalves, entende por unanimidade em cassá-lo. Cassá-lo com base no quê? Primeiro, evidentemente, na lei de inelegibilidade. Mas o que diz essa lei? E exatamente no ponto da impugnação. Foram 2 impugnações, uma não foi aceita, então nem vamos tratar. Mas a que foi acolhida a impugnação diz respeito a um artigo 1º, inciso 1º, letra K, da lei da ficha limpa, que diz o seguinte: aquele que se exonera, e a lei usa a expressão renuncia, no caso de Dallagnol, ele renunciou ao Ministério Público.
e que tem processo administrativo em curso, a lei considera isso uma burla. Tá? Que ele quer se exonerar para sair do processo administrativo e não receber a sanção. Atenção, a lei fala em processo administrativo. A pergunta do momento, que não quer calar, é a seguinte: com relação ao Dallagnol, existe processo administrativo? Se existisse, o Ministério Público, quando ele pediu exoneração, não poderia ter aceito. Mas a resposta é que não existe. Tem um princípio romano, muito antigo, evidentemente, que diz que quando a lei é muito clara, a interpretação é uma só. Lá está escrito na lei processo administrativo. Aí entra em campo o voto do relator, que me lembra muito aquilo que ocorre no Cirque du Soleil, os contorcionismos, só contorcionismos jurídicos, né? E o que ele fez? Ele disse que o Dallagnol possuía 15 reclamações disciplinares, de natureza disciplinar, que não foram apreciadas. Mas, e aí ele entra no campo da suposição. No popular, como se ele tivesse uma bola de cristal e começa a adivinhar dessas 15 o que viraria processo administrativo. Processo que iria depois tramitar, conforme a Constituição, um devido processo administrativo. Então, ele faz uma suposição. E aí, as constituições em cima das mesas e nas bibliotecas caem no chão, porque existe a garantia chamada presunção de não culpabilidade ou presunção de inocência. Presunção de inocência que é quebrada. Já existe decisão a respeito do Supremo, quando ela choca com o princípio da moralidade. Princípio da moralidade que a lei de ficha limpa consagrou. Então prevalece o princípio da moralidade. Mas quando tem processo administrativo ou processo judicial, aí não tem processo administrativo. Então vigora a presunção de não culpabilidade ou de inocência. Ou deveria, né? Atropelaram essa garantia. Fizeram tabula rasa, esquecimento dessa garantia. Volto a 8 de janeiro. Defendemos a democracia. Defendemos o Estado de Direito. E o tribunal faz contorcionismo e não defende o Estado de Direito, neste caso. A lembrar que o Dallagnol não é santo da minha devoção. Muito pelo contrário, sempre critiquei o trabalho dele, mas este não é o caso, porque não estava em julgamento. Mas o tribunal mostrou que estava, e mostrou não justiça, vingança. Outro ponto, e voltando à democracia, ao que eu coloquei com relação ao 8 de janeiro. No Estado democrático de direito, o que acontece? A própria palavra democracia fala demos kratos, poder do povo. É o povo que tem o poder e escolhe, dá um mandato, uma procuração àquele que vai representá-lo. Aí tem o princípio constitucional, que já foi substituído, porque antes se falava do voto universal, mas hoje isso está condenado, se fala em soberania popular. Um tribunal que é eleitoral tem que cuidar também do aspecto soberania popular. Foram quase 400 mil votos, deram de costas para isso, deram as costas a isso. Então, se viola a soberania popular com base numa presunção. Numa presunção.
Então, essa decisão me parece, e aí é o ponto, e aí vem a pergunta, me parece que os nossos tribunais superiores, ou Supremo, então tribunais superiores, como o Superior Eleitoral, Superior de Justiça, mas um Supremo, parece que eles estão com viés político e deixando a técnica de lado. Como um economista do seu porte, do seu respeito, da sua idoneidade, vê esse quadro e o que isso internacionalmente afeta a credibilidade de um país, com reflexos na economia, evidentemente. Desculpe se me alonguei. Eu assim, sem ser, obviamente, um profissional de direito e tal, eu concordo integralmente, me permito ter a ousadia de concordar integralmente com o que você mencionou. Eu acho que, de fato, a democracia pressupõe que há uma justiça, e não uma justiça vingativa, né? Não é uma... e realmente as leis, elas têm que ser observadas. Do ponto de vista da economia, eu acho que a economia funciona basicamente vamos dizer assim, naquilo que, vamos dizer, a unidade fundamental da economia, eu acho, é a existência de contratos, né? A existência de pactos escritos, não escritos, leis, enfim. Na medida que as regras do jogo não são conhecidas, a economia não funciona direito, né? Exatamente. E não precisa ser leis de direito financeiro, de direito econômico, estamos falando de leis em geral. Então eu entendo que num país em que há um desrespeito, uma distorção na própria interpretação das leis pelo judiciário, isso gera insegurança jurídica em todos os quadrantes, e a partir daí a economia tem dificuldades maiores para funcionar, né? A gente viu, por exemplo, a degradação institucional, por exemplo, de um país como a Turquia, né? Que está hoje numa semi-ditadura, se ela se pode dizer assim, e outros países também. E de fato é preocupante. Eu acho que o investidor, ele se preocupa, porque de repente ele vem ao Brasil, faz um investimento, e eu não falo só de investidor estrangeiro, falo de investidor brasileiro também. Brasileiro, né? Também, claro. Também. E, de repente, a regra do jogo é mudada, né? Então, por exemplo, muita preocupação, aí eu vejo, e eu não sou abalizado para dizer isso, mas muita preocupação em relação a mudanças de jurisprudência, por exemplo, que a gente vê nos tribunais, que afetam coisas que já se supunha decididas, né? Então isso tudo realmente cria um ambiente mais negativo para a economia, né? Nós temos que ir para o intervalo, para o último bloco, que vai ser aberto pelo Aloysio. Mas eu quero pedir um comentário bem rápido do Casagrande, porque Gustavo Loyola, você não imagina, nessas 100 edições, quantas vezes desse programa nós abordamos a tranquilidade com que certas coisas são feitas, como se ninguém estivesse olhando. E eu acho que nós temos aí, no caso da Dallagnol, mais uma dessas, não, Casagrande? Não, sem dúvida. Isso foi realmente, como já foi explorado aqui, uma coisa muito complicada, e acho que vai ter desdobramentos aí. Uhum. Agora, essa questão que foi levantada da falta de segurança jurídica e tal, você trabalhou com o Pedro Malan, né? Também, ele falava que no Brasil até o passado tem risco, né? Então a gente está assistindo esse governo aqui fazendo um grande revogaço, ou pelo menos tentando fazer, da reforma trabalhista, né? Depois da reforma da Previdência, da privatização da Eletrobras e de uma série de coisas. Então, o marco do saneamento, isso traz uma grande insegurança, né, para os investidores. E eu acho que isso é um quadro que não está sendo avaliado corretamente pelo governo, porque se ele quer trazer investimentos e criar emprego, essa é uma ação no sentido contrário, um vetor no sentido contrário. Então é muito complicado. O problema o jurista gosta de falar latim, tá?
um operador do direito, do pacta sunt servanda. Os contratos precisam ser cumpridos. E muitas vezes os tribunais são chamados. E aí o perigo é quando o tribunal se torna político e não técnico. Bom, na volta do intervalo, Aloysio Falcão Filho abre o bloco e vamos explorar aí um pouco essa questão da Petrobras com um pouco mais de detalhe com o Aloysio Falcão. Já voltamos. Há mais de um século, o crime organizado deixa seu rastro de sangue pelo mundo. E ele não só avança, como se aperfeiçoa, caso da Cosa Nostra siciliana. Além de expandir seus negócios, ela serviu de guia para novos criminosos com ramificações em toda a sociedade. Para iluminar essas questões, o jurista Walter Fanganiello Mairovich lança pela editora Unesp o livro Máfia, Poder e Antimáfia, um olhar pessoal sobre uma longa e sangrenta história. Ao longo da obra, Mairovich oferece precioso testemunho sobre o universo obscuro do crime organizado e o vigor daqueles que trabalham e se arriscam para derrotá-lo. Suas páginas também demonstram como esse modelo serviu de guia às organizações pré-mafiosas da América Latina, como a facção Primeiro Comando da Capital e as milícias. Já disponível nas principais livrarias do Brasil em formato impresso e em e-book. Estamos de volta ao vivo aqui do CIE, com a edição desta semana, edição especial do programa 4 Ases, edição número 100. Eu passo a palavra para o Aloysio Falcão Filho. Aloysio. Obrigado, Ademar. Eu vou falar então de Petrobras e dessa decisão que mudou o sistema de preços dos derivados do petróleo. Como todo mundo sabe, a Petrobras deixou de utilizar os preços internacionais como referência e passou a usar, ou melhor, abandonou a paridade e disse que agora os preços internacionais são apenas uma referência. Não disse exatamente o que é o novo método, mas isso, de uma certa forma, vai contra ao que todos aqueles que preservam a governança acreditam ser o correto. Então, vamos voltar um pouco no tempo em relação à época da Lava Jato, governo Temer. Nessa época se tomaram duas decisões para tentar preservar a administração da Petrobras de, digamos, novos malfeitos. Um deles foi tentar blindar a presidência da estatal com um currículo que fosse um pouco mais parrudo dentro do mercado de energia. Vimos de lá para cá que isso não necessariamente foi respeitado. Alguns presidentes da Petrobras que ocuparam esse cargo não tinham exatamente essa experiência, mas pelo menos se tentava encaixar alguém com um perfil mais próximo de um executivo da área de energia do que o que se fazia antes. Qualquer um poderia, em tese, ocupar o cargo. O outro ponto foi justamente o sistema de preços, porque vamos lembrar que em 2014 e 2015 o preço dos combustíveis foi utilizado para manipular os índices de inflação. Então, por conta disso, a Petrobras acumulou nesses 2 anos um prejuízo de 34 bilhões, um prejuízo operacional. Então, quando a gente lembra disso, é óbvio que acende um alerta na nossa cabeça sobre o que pode acontecer daqui para frente. E essa suspeita foi, digamos, ainda amplificada com o anúncio de que o preço ia cair. Tudo bem que o dólar está caindo, o preço do mercado internacional também, mas Lula conseguiu em 4 meses o que Bolsonaro não conseguiu em 4 anos. Bolsonaro tentou, de tudo quanto é jeito, entrar na manipulação dos preços da Petrobras, trocando de presidente várias vezes, mas os ocupantes desse cargo não tiveram coragem de mexer no sistema de preços. Lula, em 4 meses e alguns dias, já conseguiu. Mudou o sistema e a gente sabe que daqui para frente as coisas podem ser diferentes. Se vai ser diferente para o bem ou para o mal, ainda a gente não sabe. Mas o fato é que o governo talvez ele adote a paridade como referência quando o preço cair. E, digamos, dê uma barrigada quando o preço
subindo. Na prática é isso que vai acontecer. O governo não vai deixar de reajustar o preço, mas vai demorar um pouco para reajustar, porque, afinal de contas, você não pode decretar um prejuízo ao acionista da Petrobras. Se a empresa fosse 100% estatal, seria uma decisão de se aumentar ou não o déficit público. Mas do jeito que a empresa é, de capital misto, você não pode dizer para o acionista que ele vai ter que amargar um prejuízo em função da política de preços, digamos, beneficiar os índices de inflação. Mas aí a minha pergunta fica, se os preços começam a cair ou ter menos impacto nos índices de inflação, isso vai acontecer lá para agosto, setembro. Mas já não seria exatamente a época em que os juros cairiam por conta própria? Pois é uma coincidência, talvez, né? Vamos dizer assim, se o dólar cai, como está caindo o preço do petróleo internacional está caindo, na regra anterior, a Petrobras, os preços domésticos cairiam e se evitaria toda essa celeuma. E aí tudo bem, o Banco Central leva em consideração. Vamos lembrar que uma parte importante da inflação que nós tivemos no ano passado, no ano anterior, foi devido à alta dos preços internacionais de commodities, de alimentos, né? Devido ao próprio período pós-pandemia e à guerra da Ucrânia. Então isso é levado em conta e o Banco Central levaria em conta. Agora, o que aconteceu foi isso que você mencionou, quer dizer, a criação de uma incerteza, de uma insegurança em relação aos investidores, para os investidores da Petrobras, em relação à política econômica como um todo, a questão do intervencionismo, né? E tem um agravante, Aloysio, que eu acho importante a gente considerar, é que no processo de abertura do mercado de petróleo, o setor privado investiu. Há importadores de combustíveis que são do setor privado, há refinadores, né? Há refinarias que foram privatizadas, há distribuidores. Então, como é que se chama, né, um caso quando uma empresa líder de mercado, como a Petrobras, coloca o preço abaixo do seu produto, abaixo do custo de produção? É um dumping na prática. É um dumping. Isso aí é totalmente fere as leis da concorrência, né? As leis então, assim, é um procedimento também que acaba expulsando o setor privado, né, que foi convidado, foi atraído para investir no setor de óleo e gás, e houve muito investimento privado desde o governo Temer para cá nesse setor. O mais irônico é que no comunicado que a Petrobras fez ao mercado, disse que essa nova regra vai dar mais condições de competitividade contra os outros players do mercado, como esses importadores e refinadores. Só que assim, detalhe, a Petrobras controla 80% da distribuição. Eu ouvi o Jean Paul Prates e o ministro das Minas e Energia dando justamente essa explicação juntos, né, que ia ficar mais competitivo. Eu pensei, puxa vida, eu não sou economista, mas Casagrande. Não, é só se os empresários privados tiverem colocado dinheiro para perder dinheiro, fazer investimento para perder dinheiro, né? Então eles devem ter um problema aí de ter que ir ao médico psiquiatra. É impossível não lembrar da Dilma nessa hora. No governo Dilma Rousseff, ela baixou as tarifas de energia elétrica e, ao mesmo tempo, ela cobrava mais investimentos das empresas. Como é que você pode investir se você está tendo prejuízo? Mas, olha, Luiz, tem um ponto aí que eu acho que a imprensa, ninguém está colocando, não sei se por que não estão enxergando isso. Devido à nossa falta de refinaria, que a gente não tem aqui o tipo dentro da Petrobras tem dois business. Um é de produção de óleo para exportar e o outro é de comprar gasolina e óleo diesel. Aí você vem nesse business aqui da esquerda dizer o seguinte, não, nós vamos estudar com regras. Não tem regra, porque é o seguinte, você compra lá fora, nós vamos ter risco, inclusive, de desabastecimento, que como lembrou o Loyola, o importador de gasolina e diesel, ele é privado. A hora que falar, você vai pagar lá $80 pela gasolina e vai vender aqui por 60. Ele fala, não faço. Né? Então,
isso não tem sido muito colocado. Eu acho que é uma questão de, inclusive, entender o business que tem lá dentro. As pessoas acham que a gasolina que a gente consome aqui é aquela que sai lá da bacia de Campos. Isso não é verdade. Até o presidente da República acha isso, porque ele fica dizendo que o Brasil é autossuficiente em petróleo, Isso. mas ele não é em gasolina. Nem diesel. Sim. Diesel que é uma coisa... autossuficiente por volume, né? Mas, na verdade, não há uma autossuficiência como o que eles estão tentando projetar. Isso não é real, não é verdade. Isso mata o investimento em refino no Brasil, investimento privado. Então, você fica com aqueles projetos megalomaníacos, né? Aquele que as refinarias lá em, acho que no em Pernambuco, ou comprando aqueles ferros velhos, né, como a Passadina e tal. Quer dizer, eu acho que há espaço para investimento em refinaria no Brasil, mas precisa que o mercado funcione, né? Porque senão, quem é que vai investir? Inclusive algumas refinarias foram privatizadas e estão todas sob enorme pressão aí da área sindical, por exemplo, procurando pelo em ovo, irregularidades, e por enquanto não acharam nada. Ontem o Tribunal de Contas julgou aí 2 casos de refinarias e disse que não tem nenhum indício de nada irregular, mas a pressão não é... Eu não me surpreenderia, né? Desculpe te interromper. Não, vai lá. Eu não me surpreenderia tendo em vista essa nova política da Petrobras, que em algum momento esses investidores aí devolvam o abacaxi para a Petrobras. Você quer a refinaria de volta? Leva. Eu com o risco de parecer repetitivo, eu já falei isso aqui no programa, mas eu queria repetir, a situação da Petrobras é o pior dos mundos, porque ela não é nem estatal, nem privatizada. Então, ela muitas vezes, quando está no meio do caminho, ela sofre a interferência direta do governo e isso acaba prejudicando os acionistas. Se ela fosse só privatizada, só estatal, a gente estaria numa situação melhor, porque pelo menos, como estatal, os acionistas não seriam prejudicados. Sim. Agora, como empresa privada, com certeza ela seria muito mais eficaz e seria muito mais lucrativa. Deixa eu chamar o Walter para encerrar o bloco, porque, Walter, tem uma previsão legal, né, para proteger o investidor. É possível ir para cima da Petrobras se julgar que o que ela fez pode causar prejuízo para o investidor, né? Então, será que vamos chegar a isso? Não sei, mas a gente já assistiu um filme de ações propostas fora do Brasil. Uhum. É verdade, Estados Unidos teve. Fora do Brasil, então no domicílio adequado, né, e ação no foro adequado. Mas, professor, eu gostaria de mudar um pouquinho de assunto dentro da representação leiga, tá, dessa bancada que está aqui. O que o senhor diz para a gente sobre a Argentina? Veio o presidente da Argentina aqui, a imprensa disse, usou uma expressão aí que não gostei, que veio com o pires na mão. Recebeu uma proposta do Lula, que o BNDES iria entrar para ajudar, e até agora nada, né? Sim, e com esses anúncios na Argentina, a coisa está descendo a ladeira e é um mercado importante para o Brasil, né? Quer dizer, algum impacto por aqui? Pois é, a Argentina é o caso, não digo perdido, mas é uma situação muito difícil, né? Eu não minimizo a importância de ter bom relacionamento com a Argentina, de o Brasil procurar colaborar com a Argentina e tal. Mas não é justamente da maneira que o Lula quer dizer, emprestar dinheiro para quem não pode pagar, como ele fez com Cuba e com Venezuela, com o nosso dinheiro, né? Porque eu me lembro alguém do governo Dilma falou, não, mas o BNDES não teve prejuízo. Claro que não teve, porque o Tesouro foi lá e cobriu. Bancou, né? Bancou. O prejuízo está né? Então, assim, eu acho uma loucura. Eu acho que tem outros caminhos que o Brasil pode tentar ajudar dentro das suas possibilidades, considerando as suas possibilidades. A Argentina, mas a Argentina ela mesma tem que resolver os seus problemas. E o populismo, né, que muito imbricado no sistema político argentino é o grande obstáculo, né? O peronismo, né? Ou a herança do peronismo, né? Aquilo ali é terrível, né? Então a Argentina
realmente está numa situação muito complicada, inflação de 100% ao ano e tal. Acho que não é por aí, não é criando moeda junto com a Argentina, não é, abrindo os cofres do BNDES que vai resolver o problema deles. Né? Para encerrar o bloco, Aloysio. 2 comentários rápidos. O primeiro é que quando você coloca o PIB da Argentina já descontado a inflação e vê exatamente a curva do peronismo para cá, você vai ver que tem uma decadência gigantesca. O país foi empobrecendo por conta desse populismo que a gente falou. E a outra questão é que a Argentina, quando estava num processo inflacionário, baixou os juros, como muitos economistas heterodoxos querem fazer. E daí foi para a casa de 100%. Então, acho que isso responde bastante aqueles que querem uma queda de juros antes da hora. Né? Ok. Obrigado, Aloysio. Vamos então para o nosso último intervalo. Na volta temos a cartada final dos Ases e também do nosso convidado especial, Gustavo Loyola. Já voltamos. A economia sempre foi, em parte, um veículo da ideologia dominante de cada período, assim como, em parte, um método de investigação científica. Assim, a economia avança cocheando com um pé em hipóteses não testadas e com o outro em slogans não testáveis. Aqui, nossa tarefa é solucionar do melhor modo possível essa mistura de ideologia e ciência. Com essas palavras provocativas, John Robinson apresenta a filosofia econômica. Responsável por algumas das contribuições mais austeras para a teoria econômica, a autora desnuda nesta obra iconoclasta o conteúdo dogmático da ortodoxia econômica e propõe que a economia avance substancialmente em direção à ciência. Já disponível no site da Editora Unesp e nas principais livrarias. Último segmento do 4 Ases de hoje, hora da cartada final, começando com você, Aloysio Falcão Filho. Bom, eu queria fazer uma homenagem à Rita Lee, que partiu na semana passada, e basicamente dizer que ela era uma irreverente e que nos anos 70, quando você tinha praticamente uma adoração ao Chico Buarque, ela fez uma música e acabou brincando com aquele que era a vaca sagrada da MPB. E o verso, feito em parceria com Paulo Coelho, dizia o seguinte: e o Chico na piscina grita logo pro garçom: afasta esse cálice e me traz boi Xandão. E eu diria que diante do desânimo dos empresários em relação ao governo Lula, talvez a gente pudesse lembrar uma outra música dela, que dizia o seguinte: como vai você, uma pessoa comum, um filho de Deus, nessa canoa furada, remando contra a maré? Não acredito em nada, até duvido da fé. Tá bom. Vamos em frente. Cartada final para você, Walter Maierovitch. Olha, Ademar, minha especialidade, eu me dedico muito aos estudos da criminalidade organizada, e aí tem um tópico interessante que é sobre ocultação, lavagem de dinheiro e reciclagem de capitais em atividades formalmente ilícitas. E os especialistas, os estudiosos nos encontros internacionais, já se faz uma separação entre uma sofisticação de lavagem de dinheiro, daquele tipo de lavagem que, vamos chamar assim no popular, que é de quinta categoria. Nós acabamos de assistir um tipo de lavagem de dinheiro de quinta categoria, com uso de laranja e empréstimo de cartão de crédito. A ex-primeira-dama usava cartão de crédito de uma laranja, e quem pagava a conta do cartão de crédito era nada mais, nada menos do que o ajudante de ordens, não aquele que dá ordens, aquele que ajuda no cumprimento de ordens, um coronel junto à presidência da República, e um sargento que também era outro ajudante de ordens. A primeira-dama está em maus lençóis e
Veja que naquele desgoverno Bolsonaro, até a lavagem de dinheiro era de quinta categoria. Ajudante de ordens que cumpre ordens. Ajudante que cumpre ordens. Bem lembrado. Cartada final para você, Humberto Casagrande. Bom, a minha cartada vai para destacar duas consequências da recuperação judicial da Light. Uma de caráter jurídico e outra de caráter social. O caráter social mostra novamente a usurpação de uma empresa privada para fazer coisa social. E social desonesto, porque 58% da energia que a Light vende não é paga. Então ela compra como distribuidora 100% e recebe só 42%. E as pessoas se acham no direito, e o poder público, para mim, é conivente com isso. Então mostra como o Brasil tem alguns comportamentos sociais que são reprováveis. Com relação ao lado jurídico, está na lei que uma empresa distribuidora de energia elétrica não pode pedir recuperação judicial. Isso está lá, legal. Aí ela pede e o juiz concede. O juiz concede. É na road, mas isso é simulação. É a mesma coisa que dizer, olha, não é o meu nome que está aí, é da minha mulher, né? Eu não tenho nada a ver com isso, é um negócio dela. Então, exato. Então, acho assim, de novo, né, a insegurança jurídica. Porque o investidor que comprou um papel da Light, ele comprou pensando o seguinte: distribuidora não pode pedir recuperação judicial. Se ela tiver em apuros, vai se achar uma solução para fazer. Então, acho que esse é um destaque importante de se colocar com essas duas vertentes. Achei surpreendente, Casagrande, o índice de retorno da energia fornecida pela Light. Parece que dos 100% que eles distribuem, 46% pagam. 42. Que não pagam, então é 42, né? Gato Então, é 58%. é incrível, né? Haja gato, né? E a gente aqui no 4A, a gente gosta de gato, né? Cartada final para encerrar do nosso convidado especial. Muito obrigado, Gustavo Loyola, por estar com a gente nesse momento especial para a gente, com as 100 edições realizadas do programa. Cartada final. Minha cartada final e aproveitando a nossa discussão aqui, vai para a necessidade de termos aí um ambiente regulatório, um ambiente de legal, né, que seja minimamente compatível com o processo de desenvolvimento de um capitalismo moderno, de um capitalismo que distribui renda de uma maneira sustentável, né, e que permita o Brasil sair dessa armadilha que nós estamos há muito tempo, da falta de crescimento, né? E é por isso que a gente não consegue resolver também de maneira definitiva o nosso problema da desigualdade social. Então nós estamos cheios de arames aí, né, colocados aí de gatos, né, vamos chamar assim, para tentar crescer um pouquinho, mas não crescemos. Então eu acho que minha cartada final é que o Brasil precisa de fato de ter políticas que amparem, né, ou que deem segurança, vamos dizer assim, não é amparar, aos investidores, aos consumidores, aos cidadãos, de uma maneira geral, para que o país possa voltar a pensar em crescer, né, pensar em sair dessa armadilha. Nós estamos desde os anos 80, pelo menos. E que alguém lá em cima ouça essa cartada final do Gustavo Loyola, né, e atenda, né, porque o que tem de gente agindo na hora de decidir sem Simancov é complicado, né? Precisa ter Simancov no Brasil. Bom, gente, estamos encerrando aqui essa edição especial do 4 Ases. Queremos registrar alguns agradecimentos. Agradecimento à Propano Filmes, que produz o programa desde que ele foi lançado, na pessoa do Marcelo Sherman e da equipe dele, que está aqui conosco, operando todo o equipamento. Muito obrigado. Queremos agradecer nossos apoiadores institucionais, a Fundação Editora Unesp, na pessoa do Gésio, o presidente lá, o site Money Report, o portal e revista Imprensa, que também são apoiadores do programa. E para encerrar, nós vamos para a arte do Batistão, né? O tradicional encerramento do programa. Batistão, mostra aí para a gente o que você fez. Opa, foco. Aí, olha lá.
Adivinha quem é? Gustavo Loyola tomando conta do cofre. E é um cofre bom, hein? Um cofre de tamanho razoável. Valeu, Batistão. Muito obrigado por mais essa. O Batistão tem uma coleção muito legal de ilustrações feitas aqui nos programas. Obrigado a todos, vocês que nos acompanharam. Obrigado, Asis. E vamos fazer um brindezinho aqui no final para comemorar 100 edições, porque 100 edições não é para qualquer um, viu? Espera aí, nós vamos comemorar agora mesmo? Então, por favor, passe aí o... Vamos lá. Por que não? Beleza. Mais uma cortesia do nosso anfitrião de hoje, do CIE, que nos recebe sempre muito bem por aqui. Muito obrigado. Viva! Viva! Centani, viva os 4 Ases, 100 edições, que venham muitas mais. Muito obrigado a você que nos acompanha ao vivo, você que vai nos acompanhar posteriormente nas outras redes, LinkedIn, Instagram, Twitter, ou por áudio, se você gosta de podcast, o programa também está disponível no Spotify. Obrigado a todos, um abraço e na próxima semana tem mais.